Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos, um minuto só, depois nós vamos fazer uma leitura do texto bíblico. Mas, como os irmãos estavam fazendo menção, são muitas as necessidades que há neste mundo. Nós conhecemos algumas e os irmãos também. Porém, nós, os cristãos, temos uma arma contra este mal, que é a oração, exatamente aquilo que o nosso irmão falou. Portanto, queridos, lembre-se dos necessitados, né? Daqueles que estão em situação difícil. Muitas vezes eles estão amarrados, acorrentados pelas hostes infernais, que só são libertas, irmãos, pela oração do justo, a oração do santo, que clama muitas vezes de dia e de noite. Vamos fazer isso e lembrar disso sempre, queridos, tá? Quero agradecer a Deus pela oportunidade e quero também, nesta noite, congratular a minha alegria com os irmãos de poder estar aqui nesta noite. Pela primeira vez estou aqui neste lugar, nesta igreja aqui, que conheço já esse lugar há muito tempo, mas nunca tinha entrado aqui. Os irmãos estão de parabéns, né? Um ambiente bonito, muito bom, e também um pessoal maravilhoso, né? O pessoal dá para ver, né, no rosto dos irmãos, né? O crente é diferente, se olha, se sabe, se conhece, se vê, né? Então é maravilhoso quando se encontra isso, né? E os irmãos aqui estão assim. Também tem aqui, né? Eu tenho observado aqui, né? Os irmãos aqui, um celeiro, né? De homens e mulheres talentosos aqui em muitas áreas. Então, os irmãos estão de parabéns. Continue assim, fazendo a obra do Senhor, porque a vossa obra, o vosso trabalho, tem uma recompensa. Aleluia. Portanto, então, nesta noite, queridos, foi-me incumbida a responsabilidade de trazer uma palavra. Eu quero dizer para os irmãos que ainda hoje eu sinto dificuldade. Eu fico meio nervoso ainda, né? Os irmãos podem ver. Eu, quando aceitei a Jesus, querido, aqui tem muitos irmãos aqui que não têm a idade que eu tenho de quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, meus cabelos eram pretos e muitos. Hoje, como os vão ver, são poucos e brancos. Então, os irmãos sabem que eu não sou de ontem, né? Faz muito tempo. Mas eu ainda tenho dificuldade, eu tenho ainda um certo temor. Quando tenho essa responsabilidade, eu ainda me sinto incapaz, irmãos. Ainda me sinto pequeno. Ainda me sinto de uma forma que sempre está faltando. Mas estamos aqui, vamos fazer aquilo que nos está ao alcance, confiando e dependendo do Senhor. Amém? Nós, irmãos, estamos, como os irmãos têm falado, estamos ali na ETAD, juntamente com o pastor Jorge, e muitos irmãos aqui que estudam ali juntamente conosco, e temos ali ajudando os irmãos. Estamos ali sempre prontos para cooperar e ajudar com os irmãos. Os irmãos aqui são, de uma certa forma, semelhantes, podemos dizer, àquela igreja que Paulo edificou na cidade de Bereia, um povo sábio, nobre, né? A Bíblia diz que eles foram nobres, porque eles examinavam nas escrituras cada dia, se aquilo que Paulo falava realmente era assim. Aparentemente aqui parece ser aproximadamente isso. O povo examina, né? Um povo que estuda, que busca, né? Um povo que não se conforma simplesmente em algo simples, mas busca se aprofundar. E eu creio que Deus está nesse negócio para levantar uma geração de homens e mulheres abençoados e poderosos na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Por gentileza, colocando-nos de pé, se os irmãos não se incomodarem, para nós fazermos leitura de um texto bíblico que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 4. Romanos capítulo 4, foi feita a leitura. Os irmãos lembram quando foi feita a leitura nesta noite? Nós vamos ler o 4. Vamos ler o versículo. Vamos começar do versículo 16 até o 22. Romanos capítulo 4, verso 16 diz o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, e não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem.
o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Obrigado, queridos. Podemos assentar? Então, nesta noite, queridos, eu tenho uma palavra de instrução para os irmãos. Eu tenho uma palavra de orientação. E tomando como base o versículo 17, que diz, que Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Então eu quero falar nesta noite, queridos, sobre a linguagem da fé. A linguagem. Você não sabe que todo ser humano se comunica de alguma forma, e no universo existem milhares de comunicações e também de idiomas, de falas, de formas de se falar. E normalmente, quando não se fala a linguagem do seu oposto, você tem dificuldade de entender a mensagem que ele quer passar. Pois bem, aqui nós temos nessa noite aqui a linguagem da fé, ou seja, entre o ser humano e Deus. Deus tem uma linguagem, Deus tem uma forma de se expressar para o ser humano. Nós precisamos entender qual é a sua linguagem, qual é a forma dele falar conosco. Então, o apóstolo Paulo estava falando exatamente da fé de Abraão, da forma como ele recebeu a mensagem de Deus e como ele se conduzia. Os irmãos, eu tenho observado aqui, que os irmãos também têm me dado boas informações, que os irmãos são bons alunos da escola dominical. O trimestre que nós temos desse ano é uma jornada de fé. Lembra? A revista, o título da revista é Uma Jornada de Fé, para o povo de Israel que começou lá no deserto e estavam chegando a Canaã, lá em Jerusalém. Então, nós vemos que é uma jornada. Aqui também eu quero falar exatamente disso. O cristão tem uma jornada nesta vida. Nós fomos chamados, nós aderimos a essa caminhada quando nós aceitamos a Jesus e passamos então a caminhar em rumo à mansão celestial. Nós estamos andando para o céu, irmão. Nós não estamos andando para uma cidade qualquer aqui na terra. Nós não temos um lugar aqui na terra onde nós vamos morar permanente como alguém quer que seja. Nós estamos indo para a eternidade. A nossa pátria é no céu. Portanto, nós temos uma jornada. E Deus, falando, o apóstolo Paulo instruindo os romanos nesta carta, ele disse, falando ali a respeito da fé, como se aderia essa jornada, e como se conduziria nessa jornada. Então ele estava falando, dizendo que o cristão vive da fé. O cristão, irmãos, a fé do cristão, ela não é algo que nós pegamos como se fosse um objeto, usamos elas um momento que nós necessitamos, que nós precisamos, e depois guardamos. Não, queridos, a fé do cristão não é isso. A fé do cristão é uma virtude que ele vive no dia a dia. A fé do cristão, eu preciso dela agora onde estou, mas preciso dela ao sair daqui, preciso dela ao me deitar, preciso dela ao levantar, preciso dela ao ir trabalhar. Eu preciso sempre dessa fé. É uma vida de fé que eu levo. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Aí o escritor aqui fez menção do Abraão. Então, eu me lembrei de quando Deus fez a promessa para Abraão. A primeira promessa que Deus fez para Abraão, quando Deus chamou Abraão, o nome dele não era Abraão, era Abrão, que é pai das alturas. Então Deus chamou ele e disse, Abraão, você vai ser uma bênção. Se você observar o capítulo 12 de Gênesis, a partir dali, onde Deus fala com Abrão a princípio. Então Deus faz muitas promessas para ele. Deus fala com ele, e ele realmente, Abrão, era um homem de fé, mas na sua jornada, na sua conduta do dia a dia, Abraão não entendia muito de fé. É verdade. Parece
Parece um paradoxo, irmão, dizer que Abraão não entendia de fé, mas deixa eu dizer, quando Deus disse para Abraão: Abraão, tu vais ser pai de muitas nações, tu vais ser o pai e progenitor de uma nação poderosíssima, reis vão sair de ti, vai ser muitíssimo. E Deus levou ele para fora e disse: olha as estrelas do céu, a tua descendência vai ser igual às estrelas do céu. E Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu. Amém? Amém, irmãos? Ele creu. Deu glória a Deus. A Bíblia diz que ele foi fortificado dando glórias a Deus. Amém? Mas se os irmãos continuarem lendo a história de Abraão, aí aqui entra, irmãos, a linguagem da fé. Aqui entra, irmãos, a forma que Deus trata conosco. Abraão, irmãos, tinha a fé, tinha as promessas, mas agora ele disse: Senhor, eu estou sem filhos. E passaram-se algum tempo. Então Abraão, como estava andando naquela jornada de fé, como estava andando por fé, ele disse: Abraão, por certo, dizia: eu acho que eu vou ter que ajudar Deus a cumprir essa promessa, porque agora eu estou sem filho e não tenho. Então a Sara orientou e concedeu lá e deu a Agar para Abraão. Abraão, entra a minha serva e concebe dela, quem sabe poderei ter filhos dela. E assim, então, a Bíblia diz que Agar foi dada por mulher a Abraão, e ela teve filho, que foi o Ismael. E se os irmãos continuarem lendo ali, os irmãos vão observar. E a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz que Abraão, no capítulo 17, Abraão tinha 89 anos quando nasceu Ismael. Se os irmãos olharem, a Bíblia faz menção disso. Mas no capítulo 17, Deus aparece a Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Já tinha passado 13 anos. E Ismael já estava exatamente com essa idade. Então, após 13 anos, Deus aparece: Abraão, anda na minha presença. Ei, irmãos, andar não é ficar parado, nem sentado. Andar é viver, continuar vivendo. Anda, vive, Abraão. Abraão, vive na minha presença, Abraão. Mas ser perfeito, Abraão. Às vezes nós queremos. Abraão tinha fé, mas que ele não podia esperar que Deus realizasse algo maravilhoso, como realizou. Ele pensou que teria que fazer um meio, segundo o meio humano, para poder cumprir a promessa de Deus. Mas essa não é a linguagem da fé. A fé não faz caso das coisas dessa vida. A fé, irmãos, ela não observa as regras dessa vida. Abraão já tinha quase 100 anos, Sara já tinha quase 90 anos, mas a fé ignorava isso. Aí Deus disse: eu tenho que ensinar Abraão a viver no dia a dia essa promessa. Então Deus, se os irmãos, eu não estou lendo, irmãos, porque eu conheço a história e creio que os irmãos também conhecem, mas eu só estou fazendo menção daquilo que eu quero passar para os irmãos. Então Deus falou para Abraão, no capítulo 17, disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus disse: eu vou fazer alguma coisa para que Abraão passe a viver e a falar a linguagem da fé no dia após dia. O que Deus fez? Deus disse: Abraão, o teu nome não é mais Abraão, teu nome não é mais pai das alturas, o teu nome será Abraão, pai de uma multidão. Esse é o Abraão, é pai de uma multidão. Abraão é pai das alturas. Aí Deus disse: Abraão, a partir de agora o teu nome é Abraão. E a Sara, o nome dela era Sara, então disse agora Sara não, Sarai, que era Sarai, o nome da mulher de Abraão era Sarai, agora será Sara. O que é isso? Princesa. Parece estranho, né, irmão? Veja as simplicidades com que Deus, irmãos, muitas vezes nos orienta e faz nós vivermos a realidade. Por que Sara? Porque Sara é princesa. Então Abraão, com quase 100 anos, olhava para Sara, né? Olhava para Sara andando lá nos seus afazeres e dizia: princesa. Quando o pessoal chamava ela, ele não dizia Sarai, ele dizia Sara, princesa. Olhava para a mulher de 90 anos e chamava princesa. O que queria dizer com isso, irmão? Juventude.
vigor. Chamava. Então Deus ensinou para ele: chama ela de princesa. E ela chamava ele de quê? Pai de uma multidão. A linguagem do dia a dia. Eles nunca conversavam, nunca chamavam um ao outro. Todos os dias chamavam um ao outro pai de uma multidão. Quase 100 anos. A linguagem da fé. Precisamos, irmão, não ter a fé como um amuleto. Precisamos viver ela numa virtude do dia a dia. Aleluia. Confessando essa fé, vivendo essa fé, professando essa fé. Deus que chama as coisas que não são. Isso me ateu nesse versículo, dizendo: Deus, irmãos, não faz caso daquilo que nós vemos e achamos impossível. Deus chama as coisas que não são. Por exemplo, Abraão não era um jovem, Sara não era uma menina, mas era uma princesa. A linguagem da fé. Nós precisamos, irmão. Às vezes, irmãos, nós usamos a fé como é um amuleto. Às vezes nós usamos na hora só da necessidade. Nós lembramos dela, irmão, exatamente naquele momento, e diz: ai meu Deus, estou afundando. Lembra de Pedro? Senhor, eu estou afundando. Claro, lembrou-se. Às vezes o cristão vive essa forma. E esse cristão, irmãos, tem dificuldade na hora de que ele realmente precisa exercitar essa fé, ela apareça. Nós precisamos viver ela no dia a dia, confessando que o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus vive conosco. Ele não faz caso das circunstâncias que nós vemos ao nosso derredor. Nós precisamos aprender a viver essa linguagem, irmão, continuando a viver dia após dia. Se nós observarmos, Deus ensina, irmão, muitas coisas a respeito disso. Quando ele quis que o povo de Israel destruísse a cidade de Jericó, ele poderia fazer de uma única vez, quando o povo rodeou a cidade. Os irmãos lembram da história? Josué rodeia a cidade 7 vezes, 7 dias. No último dia rodeia 7 vezes. Então o povo fez isso uma vez. Não podia fazer no primeiro dia? Deus não podia fazer isso? Claro que podia. Mas eu quero que o povo viva a fé. Eu quero que o povo aprenda a linguagem da fé. Vai um dia, vai 2, vai 3, vai 4. Oh, aleluia! Nós precisamos aprender isso, irmão. Irmão, às vezes nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade muitas vezes, irmão. A primeira coisa que nós encontramos na nossa dificuldade é que nós somos impacientes. A nossa primeira dificuldade em relação à fé, o ser humano é impaciente. Nós queremos, irmãos, a fé, nós queremos falar a linguagem da fé, mas nós queremos imediato. E isso acontece, irmãos, quando Deus realmente quer fazer algo maravilhoso, Ele até faz isso. Mas a vida que nós estamos levando para a eternidade, eu estou falando da nossa jornada de fé. Lembra que eu estou falando da nossa jornada de fé? Eu não estou falando da fé como milagre, da fé como dom que existe, a fé como dom. Eu estou falando da nossa vida do dia após dia, a nossa caminhada, irmão. O justo vive de fé. O justo não anda por essa visão aqui, ó. O justo vive pela fé. Glória a Deus. Irmão, o meu problema é muito difícil. Existe no livro de Hebreus, irmãos, eu chamo de o centro, né, do conteúdo do livro de Hebreus, que é riquíssimo em interpretações do Antigo Testamento a respeito dos sacrifícios. Mas existem 3 coisas principais ali, irmão, que eu chamo, eu daria assim o texto áureo daquele livro ali. A primeira é: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então o cristão tem que saber a primeira coisa: sem derramamento de sangue não há remissão. Olha, nós não derramamos sangue, mas o Cristo que nós temos e aceitamos, Ele derramou por mim. E agora a fé que eu exercito nesse sacrifício me possibilita andar de vitória em vitória. Então sem derramamento de sangue não há remissão. A segunda razão é que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. Você não lê Hebreus 11 todo mês? Você não lê? Eu acho que tem gente que não lê nem todo ano. Mas você deveria ler Hebreus 11 todo mês, no mínimo. Lê, porque ele levanta o ânimo, ele anima a fé, ele realmente, irmãos, ele esclarece muitas coisas que nós pensamos no nosso dia a dia. Então a segunda razão é: sem fé é impossível agradar a Deus. O que você quer ser para Deus, irmão? Aquele que agrada a Deus ou um intruso, um empecilho?
Precisamos agradar a Deus. Sem fé é impossível. Então, a terceira razão é que sem santificação ninguém verá o Senhor. Essas três coisas no livro de Hebreus, queridos, ele é o centro de toda a interpretação daquele livro ali. Então nós precisamos, lavados pelo sangue do Cordeiro, a fé, que essa fé, irmãos, nós não precisamos esperar, irmãos, que o Senhor diga que nós temos que ter fé. Eu preciso dessa fé, eu tenho que ter essa fé. Né? E a santificação que é operada pelo Espírito Santo, eu preciso exercitar ela no dia a dia. É a minha vida, é a minha jornada, aleluia. Porque eu estou andando para a eternidade, querido. São requisitos que Deus exige de mim. Nós queremos ter fé, mas a primeira razão é que nós somos impacientes. Queremos as coisas, mas queremos imediato. Se não for agora, e normalmente nós reclamamos, né? Quando não são assim imediatos, quando nós não se queixamos, irmãos, nós desistimos. Não é assim? Estou errado? Nós desistimos. Quando ela vem, nós demos glória a Deus. Mas quando ela não vem, de imediato nós logo desistimos. Não é da vontade do Senhor. Não, fica na fé. Deus, irmão, ensina nós a falar todos os dias a linguagem da fé. Precisamos falar isso, irmão. Existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? A mão do nosso Deus foi encurtada. Ele não pode mais, irmão. Ele não pode mais operar, fazer milagres. Precisamos esperar a paciência do Senhor. Aleluia. Lembre-se, princesa, mulher de 90 anos, mas ela é uma princesa. Isso é uma linguagem. Por que, irmãos? Depois dessa forma que Deus ensinou a Abraão falar para o casal, a Bíblia diz que no ano seguinte Sara teve o filho. Glória a Deus. Alguma coisa impossível? Não. A segunda razão que Deus, irmãos, que nós precisamos aprender, irmãos, na nossa linguagem, é que nós somos irresponsáveis. Irresponsáveis em relação às coisas de Deus. Entendeu? Irresponsáveis em relação a isso. Nós queremos, irmãos, que a nossa fé aumente. Nós queremos que a nossa fé realmente haja. Mas nós, irmãos, somos irresponsáveis. Nós não queremos contribuir para mudar as coisas. Nós temos um padrão, nós temos uma regra, e só nos conduzimos ali. Deus não faz caso dessas regras. Deus não anda no limite que eu ando. Deus não anda pela trilha que eu ando. Deus não tem limite. E nem a fé tem barreira. Eu preciso aprender, irmãos, que eu tenho que ser responsável por aí. A palavra de Deus é verídica, é verdadeira. Eu não posso descrer e nem duvidar dela. Então eu não posso ser irresponsável fazendo ou pedindo alguma coisa e dizer, Deus não pode executar. Não, irmãos. Não, isso é diminuir o nosso Deus. Nosso Deus quer que nós ficamos firmes, confiando sempre nele. A terceira razão é que nós somos ignorantes. Desculpe a minha expressão, mas é só não saber. Vamos resumir assim: não saber. Ou seja, nós não sabemos como exercitar essa fé. Os irmãos sabem que existe algo na nossa vida, irmão, que muitas vezes nós precisamos aprender, muitas vezes com alguma coisa que está no dia a dia, algo que, por exemplo, nos acontece, que nós vivemos no dia a dia. Então nós precisamos aprender essa linguagem, meu irmão, aprendendo a viver no dia a dia. O irmão contou uma experiência. É essa forma que nós aprendemos, irmão. Deixamos de ser desinformado das coisas de Deus. Eu lembro de uma ocasião, eu só vou falar isso porque eu falo em um minuto. Quando uma certa ocasião eu estava passando numa rua, e isso é experiência de fé, irmão. Eu estava passando numa rua e eu andando, olhei naquela rua, passando para mim, quando eu olhei para um personagem andando na beira da calçada, um mendigo. Então, como eu passei de carro, então o Espírito Santo disse assim, ajuda esse homem. Aí eu disse, eu ignorei. Eu ignorei, continuei passando. O Espírito Santo falou com autoridade dentro de mim, disse, ajuda esse homem. E me disse quanto que era para dar para ele, em dinheiro.
Eu disse, tá bom. Então, gostei do carro, esperei ele passar onde eu estava. E quando eu cheguei para ele, perguntei, de onde você está vindo? Eu estou vindo do centro. Por que está indo a pé? Porque eu não tenho dinheiro para passagem. Aí ele disse, Jesus mandou te dar isso. Eu já estava com o dinheiro, a quantia na mão. Ele baixou a cabeça e começou a chorar. Começou a chorar. E não me falou nada. Eu embarquei no carro e ele continuou andando. Quando eu passei por ele, eu abri a porta do carro e disse, embarca aí que eu te levo. Levei ele até o local onde ele ia ficar. E andando no caminho, irmãos, sabe quem ele era? Um jovem que foi criado na igreja, viveu a plenitude da vida cristã, mas a circunstância da vida, quem sabe foi desfavorável, não permaneceu e agora levava uma vida miserável. Mas eu estou falando isso porque nós precisamos aprender a linguagem da fé, precisamos crer naquilo que o Espírito Santo nos faz, nos orienta, irmão. E muitas coisas acontecem que muitas vezes nós ignoramos, e é a voz do Espírito Santo falando conosco, para nós exercitarmos, irmãos, a nossa vida de fé no dia a dia. Olha, irmão, ajuda. Eu não sei qual é o fim daquela vida, não sei qual foi o resultado, mas eu sei que eu fiz aquilo que o Espírito Santo me mandou fazer. Aleluia. Precisamos, irmãos, aprender linguagem, nós precisamos aprender de coisas que o Espírito Santo nos ensina. Aleluia. Aleluia. Quem sabe desta noite alguém tem uma montanha para ultrapassar. Eu gosto muito do Salmo 23, não por ser o Salmo 23, mas porque ele me dá uma orientação a respeito da vida de fé que o salmista levava. O Senhor é o meu pastor. Isso fala de que ele, o salmista, era aquele indivíduo que era uma ovelha submissa. Então ele disse, o Senhor é meu pastor. Confessava a presença do Senhor na vida dele, e que ele era realmente uma ovelha. Então o Salmo 23, irmãos, ele dá exatamente, irmãos, uma liderança, uma espécie de confissão de fé do dia a dia do indivíduo, no caso do salmista que falou. Então ele disse, o Senhor é meu pastor. Mas ele continuou dizendo, aí ele confessou, né, dizendo, nada me faltará. Quem pode fazer isso? Só ele, o sumo pastor. Dizendo, o Senhor prepara perante mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa. Também guia. Também ele diz a bondade e a misericórdia do Senhor. Então ele fala de uma forma em que Deus é o Senhor da vida dele, e que ele depende exatamente do Senhor, e vive a vida de fé no dia a dia. Aleluia. Ele não está falando de uma ocasião assim, da vida que ele levava. Aleluia. Deus que chama as coisas que não são como se fossem. Ah, mas já está morto. Deus que vivifica os mortos. Mas precisamos aprender a linguagem da fé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que pode não ser aquilo que você gostaria de ouvir, mas eu sei que você vai levar isso como um ensinamento para a sua vida. Glória a Deus. Fale, abençoe, fale a respeito do Senhor, a respeito de Deus. Fale de coisas maravilhosas, de grandeza, de poder. Entendemos? Fale disso, porque nós temos, irmãos, nós conhecemos e sabemos que a palavra tem poder, tem virtude. A palavra do cristão tem poder e virtude. E ela pode, irmão, fazer grandes coisas, irmão. Aleluia. Existem coisas que a nossa fé e a nossa palavra faz, que muitas vezes nós nem sabemos que fez. Mas uma coisa é certa, muitas vidas são abençoadas por isso. Amém? Portanto, nesta noite, queridos, fale, pronuncie, viva a linguagem da fé, para que você seja um vitorioso. O apóstolo Paulo falou no capítulo 13 de 1 Coríntios: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. Então ele falou do quê? Se vamos observar o capítulo 13, os irmãos vão ver que ele estava falando da vida dele, da vida do indivíduo que andava no dia a dia. Mas disse, agora permanece. Ei, irmãos, a fé do cristão não está
E para quê, irmãos? Para quando chegarmos no final da nossa jornada, falar como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a jornada, terminei a carreira, mas guardei a fé. Queridos, ele disse: agora permanece. Portanto, nós precisamos dela hoje, amanhã, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar então, vamos fazer uma oração. Aleluia. Nós queremos orar. Se tiver alguém que tem uma necessidade nesta noite, porventura tem alguém que tem alguma necessidade, queira apresentar, nós vamos orar e interceder por você. E se não tivermos, nós vamos orar e agradecer a Deus, porque Ele é Deus. Deus que vivifica os mortos, chama as coisas que não são. Para nós ela pode ser impossível, pode ser algo que nós não vemos, não sabemos, mas para Ele pode, Ele pode. Aleluia. Apresente para o Senhor a tua necessidade. Nós vamos interceder nesta noite, amém? Nosso Deus e nosso Pai, aleluia, a tua serva agora está na tua presença. Eu não conheço o Senhor, a sua dificuldade, o seu problema, mas como tu sabe e conhece, ó Deus, e como ela está fazendo menção nesta hora, nós ordenamos em nome de Jesus Cristo que ela seja, ó Deus, abençoada. Responde, ó Deus, a oração da tua serva. Faça segundo, ó Deus, a tua boa mão e a tua vontade nesta vida. Sim, Senhor. Se for enfermidade, agora em nome de Jesus Cristo nós te pedimos que a tua mão saradora, ó Deus, repreende este mal. Faça milagre, porque nós queremos que tu és Deus de milagre. Realiza milagre na vida dos teus servos e das tuas servas. Seja qual for a necessidade, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo nós vamos intercedemos por dificuldades, por barreiras, por empecilhos, Senhor, que possa atrapalhar a vida dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.